Aula extra. Como fazer as observações e manter um gráfico de anotação? O gráfico é muito importante para o usuário do método de ovulação Billings. Você poderá fazer as suas anotações num gráfico de papel ou no celular, ou também poderá fazer no Excel no computador. O importante é que você anote sempre, todos os dias tem que ter uma anotação. Outra coisa importante é você envolver o seu esposo para que ele possa também ter conhecimento da sua situação de fertilidade. Isto faz com que vocês tenham um diálogo maior sobre a paternidade e maternidade responsáveis. É importante envolvê-lo. Peça a ele para que anote as suas observações. Agora, uma outra observação importante é que você pode ficar sem bateria, ou você pode ter dificuldade para acessar o seu gráfico no computador. Então, um gráfico de papel sempre é bem-vindo nesse momento. E você também poderá arquivá-lo para fazer a tua história de saúde reprodutiva. Rotina básica diária a ser seguida. Para criar uma rotina, é preciso criar hábitos. E você precisa criar o hábito de se observar e anotar. Depois vai ficar automático. Observar os sinais manifestados na vulva, genital externo, durante o dia até a hora de ir dormir. E anotar à noite, em um gráfico padrão, o que foi observado até a hora de dormir. Importante. Sempre manter as anotações diárias no gráfico. Manter fidelidade às orientações recebidas do autêntico método de ovulação Billings. A cooperação amorosa do esposo é essencial. Como fazer as observações diárias? Você deve observar o que sente na vulva, o genital externo, de forma espontânea durante suas atividades diárias rotineiras. E deve observar também qualquer fluxo que você vê durante sua higiene íntima. Importante, você não deve se tocar ou pegar no muco, porque, além de não ser necessário, pode gerar dúvidas e insegurança. Então, é importante que você não faça nada que não tenha feito antes, a não ser tornar-se conhecedora das sensações na vulva e anotar estas sensações e o que você visualizou diariamente. Importante também é identificar se o que você sente e vê é igual todos os dias, ou se percebe que cada dia tem características diferentes. A doutora Evelyn dizia para a gente anotar se todos os dias são iguais. Então, hoje está de uma forma, amanhã está igual, o outro dia está igual, e assim igual, igual, igual. Ou se há uma diferença, então anotar esta diferença. Como observar a sensação? Você pode se perguntar: o que sente na vulva? O que eu percebo é a mesma coisa? A sensação é a mesma? Ou algo mudou? Deve memorizar para à noite anotar a característica mais fértil do dia. A observação mais importante é a sensação. Embora no início da fertilidade, quando você percebe que você tem aquele tempo que é igual, 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 o que mudar primeiro vai indicar a fertilidade. Então, a sensação é muito importante. E como devo anotar a sensação? Você deve descrever a sensação que você observou durante o dia. Por exemplo, seca significa que não sente nada, não tem sensação de nada.
Pegajosa é uma sensação grudenta. Úmida é como se tivesse suada. Molhada é como se tivesse urinado e não tivesse a chance de se secar. Escorregadia, como se tivesse excitada. Importante você usar a mesma palavra para descrever a mesma sensação. Outra coisa importante é você perceber se o que você está sentindo foi durante o dia todo ou foi por um estímulo. Porque se você foi estimulada, por exemplo, se seu marido te fez um carinho e você ficou excitada, então isso não é fertilidade, isso é em decorrência da própria situação do momento, de estímulo. Ok? Então, preste atenção, a fertilidade é uma sensação espontânea. Como devo fazer as observações visuais? Observar qualquer fluxo que você vê enquanto faz sua higiene diária ou na roupa íntima. Lembre-se, você não precisa buscar um muco. Como que eu devo anotar o que vejo? Descreva a aparência de qualquer fluxo visualizado. Por exemplo, é claro? É transparente? É opaco, turvo? É grudento? Branco, esbranquiçado, amarelado? Formou fios? É fino, espesso, cremoso, pastoso? Use sempre a mesma palavra para descrever as observações iguais. E veja, ele pode formar fios sem que você o pegue. Você pode percebê-lo fino, espesso, cremoso ou pastoso só com o visual. Evite tocar o muco. E o que devo anotar no gráfico? Uma ou duas palavras são usadas para descrever a sensação e a aparência do fluxo visto. A característica mais fértil do dia é anotada a cada noite. Então, por exemplo, eu posso me sentir seca de manhã, úmida à tarde e seca à noite. Eu vou anotar no gráfico o que é mais fértil, que é a umidade. Não preciso anotar que foi à tarde, apenas anoto umidade no gráfico, úmida no gráfico. E nem precisa colocar seca, úmida, seca, só a palavra mais importante. E cores ou símbolos são usados no gráfico para representar a palavra, a descrição que foi feita nesse gráfico. Então, cores e símbolos utilizados, nós vamos falar aqui o que vocês vão anotar nos primeiros 15 dias de anotação. Neste momento, nós gostaríamos que vocês interpretassem apenas o que sentiram e o que viram. Não se preocupem se isso é fértil ou infértil. Isso vocês vão fazer no segundo momento com a instrutora que vai acompanhá-los. Então, se você se sente úmida porque você está sangrando, então você vai escrever úmida e vai anotar sangramento. O sangramento, fluxo, você vai usar um símbolo que é a bolinha cheia, como esta bolinha aqui. Se você sentir, você vai usar esta bolinha, certo? Se você não quiser usar o símbolo, então você vai usar a cor. E a cor é pintar mesmo de vermelho, como você tem aqui, certo? Então, qualquer sangramento, seja ele fluxo, você vai sempre anotar a sensação e vai colocar a cor ou o símbolo. Então, cor vermelha ou a bolinha cheia, preta. Se for apenas manchas de sangue, você também vai anotar a sensação, como você sente, e o visual. Se você verificar que tem manchas de sangue, então você vai colocar, ou você vai colocar as bolinhas
pretas como símbolo, ou vai fazer as bolinhas, manchinhas, né, vermelhas. Isto indica manchas de sangue. Agora, se você se observar durante o dia e você não sente nada e não vê nada, então você pode dizer que você está seca. Neste caso, o símbolo usado é o símbolo de uma haste na vertical, ou você pode pintar de verde, como aqui temos esta cor. Ou a bolinha, perdão, a haste na vertical, ou a característica, a cor verde. Você vai pintar de verde. Mas, se você observar qualquer tipo de fluxo, seja ele fluxo, pode ser muco, qualquer perda vaginal, não necessariamente tenha que ser sangramento, ok? Fluxo é tudo aquilo que sai de dentro de você, que sai do seu corpo, da sua vagina, no caso, aqui na observação do método. Então, tudo que você observar que você pode qualificar como fluxo, sentido ou visto, então você vai fazer um círculo vazado, como este, ou você vai desenhar um bebezinho, porque significa agora, neste momento, para nós, significa potencialmente fértil. Então, para desenhar um bebê, é muito fácil. Você vai colocar você pode colocar como um acento circunflexo, como este aqui, um travessão, e pode colocar um círculo, uma bolinha. Você vai ter um bebezinho de braços abertos te esperando. Então, é simples. Neste momento, tudo que nós precisamos é anotar as características e o símbolo. Você pode fazer estes símbolos que estão aqui. Bom, agora você vai aprender a preencher o gráfico que você fará as suas anotações diárias. Nesta linha, você vai observar que há números de 1 a 35 dias. Se referem aos dias do ciclo menstrual, tá? Não é dias do mês. Então, você se guiará por isso. Nesta linha, onde está escrito dia do mês, você vai anotar o primeiro dia de observação tua. Como nós estamos começando agora, você vai anotar o primeiro dia que você começar a se observar. Mas, normalmente, se refere ao primeiro dia do ciclo. O primeiro dia do ciclo independe do dia do mês. Por exemplo, se a sua menstruação começar no dia 11, você deve escrever 11 nesse espaço e vai estar bem abaixo, né, do número 1, que se refere ao primeiro dia do ciclo. Bem como o dia 12 ficará abaixo do número 2. E assim sucessivamente. Nesse espaço, à noite, quando você for fazer a sua anotação, vai ser sempre antes de se deitar, você deve escrever com uma ou duas palavras o que você sentiu e o que você viu ao longo do dia. E nesse espaço, logo abaixo, os dias do ciclo, você vai colocar a cor ou o símbolo correspondente à observação que você fez durante o dia, aquilo que você anotou abaixo. E aqui nós temos um espaço onde você poderá futuramente, quando aprender, a colocar a regra do método correspondente ao dia de observação, a regra que você aplicará naquele dia. Vemos aqui dois exemplos para anotação em gráfico. Acima, utilizou cores, abaixo, os sinais gráficos. No primeiro dia de anotação, no dia 7 do mês, ela sentiu-se seca e não viu fluxo nenhum. Então, anotou seca e nada. Portanto, usou a cor verde acima, a haste vertical embaixo. No dia 8, mesma sensação e visual, anotou a mesma coisa. No dia 9, mudou.
ela estava seca, mas viu um fluxo opaco grosso. Mudou também a marcação da cor de bebê e o sinal gráfico bolinha branca. No dia 10, ela estava úmida e viu um fluxo opaco. Portanto, usou o mesmo sinal bebê e a bolinha branca. Já no dia 11, ela se sentiu molhada e viu sangue. Então, anotou molhada, sangue, utilizou a cor vermelha acima e a bolinha preta abaixo. No dia seguinte, sentiu-se seca e viu manchinhas. Aí colocou as bolinhas vermelhas acima e as bolinhas pretas abaixo. Vocês vão ter acesso a esse gráfico através da sala de aula e poderão fazer o download do gráfico e já iniciarem suas anotações. Você poderá preencher usando cor ou símbolo. Nas próximas 2 semanas é importante observar e anotar. Para que o instrutor possa te orientar com segurança, é importante fazer abstinência neste período, pois você ainda precisa aprender a se observar e anotar. Para fazer abstinência, é importante lembrar que é todo e qualquer contato genital. Então, o usuário do método Billings, no período de abstinência, ele aprenderá a fazer um silêncio genital. Este é uma imagem do gráfico que vocês vão receber. Apresenta 3 linhas de anotação, cada uma de 35 dias, então. Então, é só seguir anotando na primeira linha do gráfico até vocês encontrarem com o seu instrutor para poder orientá-lo. Então, iniciemos as anotações. É necessário anotar rigorosamente todos os dias. Só é usuário do método de ovulação Billings quem tem um registro diário no gráfico e é acompanhado por um instrutor devidamente treinado e credenciado pela Semplafam WOMB Brasil. Anotar rigorosamente todos os dias. Não pode fazer anotação por atacado, que eu observo a semana toda e no final de semana eu anoto. Não. Você tem que fazer diariamente. Isso é criar uma rotina para você. Porque se você deixa para anotar depois, você sempre vai perder informação que é importante e que fará diferença para a tua fertilidade. E como você será acompanhado? Um instrutor entrará em contato com você por e-mail ou WhatsApp, de acordo com as informações que você nos forneceu na inscrição. Aí vocês combinarão a melhor forma de atendimento e agendarão já uma data para iniciar as orientações e a revisão dos gráficos que vocês comecem a anotar. E dentro dessas 2 semanas já terão agendado esse encontro com o instrutor para acompanhamento. E nós pedimos que vocês respeitem o horário agendado, porque os instrutores precisam manter a organização de seus atendimentos, porque tem outros usuários que precisam de atendimento. Se por acaso acontecer algum imprevisto, avise com antecedência para poder remarcar uma outra data de atendimento. Uma nota importante que nós falaremos sempre após a aula. Para ser considerado usuário do método de ovulação Billings MOB, a pessoa, a mulher ou o casal interessado deverá ter um gráfico de anotação das observações diárias conforme as orientações do método.
é imprescindível o acompanhamento por um instrutor credenciado pela Semprafan UOMB Brasil. Bom, para vocês, nós vamos indicar o instrutor que entrará em contato. Mas caso um outro usuário precise, então ele poderá encontrar no site que está aqui, aonde estamos, ele poderá encontrar um instrutor mais perto dele. Caso ele não encontre, ele pode entrar em contato nesse link logo abaixo, com o responsável pela região dele e solicitar que este encaminhe a um instrutor que possa dar atendimento. Então, mãos à obra, observar e anotar todos os dias.